Olá, turma! Vamos mais uma vez para uma aula sobre, quer dizer, a continuação da nossa aula, né? Sobre aves e mamíferos. Então, como a gente pode observar, nós temos aqui, né, aves e mamíferos, certo? Primeiro ponto. As aves e os mamíferos vão ser do filo Chordata, certo? Ou seja, são os cordados, certo? Classe dos mamíferos vai ser nosso primeiro ponto. Então, nós temos como características gerais, eles possuem glândulas mamárias, certo? Pelos entre o corpo, dentes diferenciados, músculo, que vai ser o diafragma, e tem homeotermia, ou seja, endotermia. Vou explicar isso mais à frente. Pelos. Os pelos vão ser a estrutura que vai revestir o corpo total ou parcial, certo? Dessas espécies. Em muitas espécies de mamíferos, os pelos auxiliam na manutenção da endotermia, ou seja, aquela proteção do meio externo, né? A questão de temperatura. No homem, protege contra a irradiação solar intensa e diminui o atrito epidérmico nas regiões da axila e das partes íntimas. Os pelos têm origem dérmica e são constituídos por queratina. É uma forma mais de proteção em relação ao pelo. O galo já está cantando, sendo que a hora dele cantar é na parte das aves, né? Agora não. Então, olha só, gente, nós temos aí uma estrutura, certo? O pelo, que fica na superfície. Nós temos também o sebo, o folículo piloso e a glândula sebácea. Então, a gente começa a observar que aqui, ó, no 1 já é o pelo já crescido. Aqui é a superfície da pele, certo? Aqui nós temos o sebo, que é o que faz, ajuda ele no crescimento. O folículo, que é essa parte que é a abertura no tecido, ele começa a crescer, esse folículo ele se abre, ele se rompe desde aqui, ó, que tem até essa extremidade. E a glândula sebácea, que faz a fabricação do sebo. Nós temos aí, cada folículo piloso tem um pequeno músculo que é associado, ele vai agir como controle do sistema nervoso, certo? Quando esses músculos se contraem, os pelos ficam eretos. Quando a gente se arrepia, o pelo, você sente que o pelo, ele fica em pezinho, né? Ele fica ereto. Olha só, um exemplo bem claro, certo? Olha só, galera. Já a cor dos pelos vai ser determinada pela quantidade de melanina existente. À medida que envelhecemos, a quantidade de melanina diminui, ocasionando o branqueamento dos pelos, ou seja, a gente começa a ficar com os pelos brancos, certo? A melanina, ela fica aqui dentro dessa estrutura da nossa pele, ela fica nessa parte, aqui são as glândulas, certo? Que vai fazer essa fabricação dessa melanina. E aqui é o melanócito, certo? Onde os dois vão trabalhar de forma que faça com que a gente tenha essa melanina. Olha lá, a classe dos mamíferos, né? Onde a principal característica é a glândula mamária. Então, são as glândulas cuja função primordial é a produção de leite para nutrir os recém-nascidos. Nesse contexto, intensificou o vínculo entre mãe e filhote, ou seja, favoreceu o aprendizado de hábitos, né, específico em cada espécie. Então, você vê que aí tem essa cadela, tem um monte de filhotinho mamando, certo? Isso acontece não só com animal, assim, né? Acontece também com as mães. Tem aí uma foto da glândula mamária, onde todas elas vão permanecer na classe dos mamíferos, tá? Isso é o que vai distinguir das outras espécies. É bom vocês terem essa diferença
entre uma espécie e outra. A glândula mamária é uma das principais características que faz com que diferencie das outras espécies, certo? Então, nós temos aí o músculo, nós temos o tecido adiposo, aqui nós temos a costela, ó, tá? Na costela, acima dela, a gente tem o músculo. Aqui, onde tem essas bolinhas, esses conjuntos, é o tecido adiposo, que vai fazer a proteção da primeira camada da pele. Nós temos aqui o canal, que vai conduzir o leite, que vai ser produzido pela glândula mamária, tá? Que é aqui vai produzir, esse canal vai fazer com que saia no mamilo, tá? O leite. Com o estímulo do filhote, vai fazer com que o leite ele seja liberado, ok? Tanto do filhote, gente, como do filho, né? Que não deixa de ser o filhote, nós somos animais, certo? Outro ponto bem diferenciado, que são os dentes. Quase todos os mamíferos têm dentes que se diferenciam em vários tipos. Olha, aí nós temos o crânio de um mamífero, certo? Aí nós temos o canino, o incisivo, você vê que o canino ele é bem maior do que o incisivo, certo? Porém tem as forças. Aqui são os molares, são esses menores. Esse aqui provavelmente deve ser de algum cachorro, né? Algum mamífero parecido com cachorro. Olha os nossos. Nós também temos os molares. Também temos os caninos, óbvio que não está sendo igual dessa espécie aqui. E também temos os incisivos, que são esses dentes da frente, certo? Quase todos os mamíferos têm dentes que se diferenciam em vários tipos. Temos os incisivos, dentes da frente, com forma de lâmina, que tem como a função cortar os alimentos. Então, esses incisivos, eles vão cortar esses alimentos e ajudar na digestão. Os caninos, dentes laterais, compridos e afiados, usados para espetar e rasgar. Isso daí já é a característica também já dos cães, lobos, né, dos felinos. Os molares, são os dentes de trás, aqueles largos, né, que ajudam a triturar mais o alimento. De acordo com a forma de desenvolvimento desses dentes, a gente pode caracterizar os diferentes tipos de nutrição em mamíferos. Os herbívoros. Os herbívoros eles não possuem caninos, ou quando existem, são muito reduzidos, pois esses animais têm a necessidade de rasgar, não têm a necessidade de rasgar e furar, né, as ervas que eles se alimentam. Como são herbívoros, no entanto, tem incisivos desenvolvidos para cortar as plantas e os molares, grandes e rugosos, né, já que os vestes são produtos vegetais. Olha só a diferença, tá vendo? O incisivo bem na frente é uma característica bem diferente daquela parte dos caninos que a gente viu. Pronto, então vocês vão observar a diferença agora. Ao contrário dos herbívoros, os carnívoros apresentam normalmente pescoços curtos e fortes. Os seus maxilares são poderosos, com incisivos pequenos e caninos compridos, curvos e afiados, que servem para capturar e matar as presas, dilacerando-as. Os molares possuem bordos cortantes, pois a carne de que se alimentam necessita mais da rasgada e a cortada até do que a moída, né? Então a gente consegue observar o jeito que ele pega, a forma que ele tritura as carnes. Olha a diferença aí, né, galera? Olha só os incisivos, certo? Da frente. Os caninos são enormes e os molares lá atrás são bem mais afiados. E aqui os nossos, né? Tal como os mamíferos, os carnívoros, os mamíferos, onívoros, possuem a dentição completa. Os seus caninos são geralmente menos desenvolvidos do que os carnívoros e os molares. Eles apresentam características bem intermediárias entre os molares e os carnívoros e dos herbívoros. Trata-se de uma dentição adaptada a uma alimentação mista, constituída por animais e plantas. Somos nós, né? Olha só a diferença.
Os caninos são menores, os molares ficam bem mais também lá atrás. E temos os molares e os pré-molares e os incisivos aqui na frente, ó. O músculo do diafragma. O diafragma é um músculo extenso que separa a cavidade torácica da abdominal. Ele é muito importante no processo da respiração dos seres humanos. Galera, ele fica aqui, olha. Vocês estão vendo essa estrutura? Esse diafragma, quando você tem um soluço, é porque o movimento que o nosso corpo, dado que a nossa corpo não, que a nossa respiração está fazendo, ele ocorre ele sofre uma alteração, certo? Aí é o que causa o soluço. As pessoas que cantam, elas precisam fazer exercício do diafragma para conseguir alcançar tons mais altos. Então, e a questão de tempo de respiração entre uma música e outra, entre uma estrofe e outra. Então, quem faz esse trabalho e ajuda também na respiração é a questão do diafragma, certo? Quando a gente tem um soluço, quer fazer assim, faz um susto que passa. Por quê? Esse susto vai fazer com que ocorra um impacto nesse diafragma, que o movimento comece a andar de uma forma mais compassada, certo? Temos aí mais uma imagem. Olha que massa, o diafragma aí, ó, trabalhando de uma forma da nossa respiração. Então, quando a gente sofre alguma coisa, algum susto, alguma coisa, esse diafragma, ele começa a perder esse compasso. Isso faz com que a gente apresente o soluço. Bebe água de cabeça para baixo. Faz um susto. Beleza, isso faz com que ele volte a ter o seu movimento, ok? Questão agora da homeotermia, né? Ou pode ser chamado também de endotermia. É o que, gente? Como as aves, os mamíferos possuem temperatura corporal constante também, certo? Essas reações exotérmicas do nosso metabolismo é considerada assim como as aves, os mamíferos possuem também essas altas taxas metabólicas. Eles vão gerar um aumento relativo da temperatura do nosso corpo. Essa temperatura é mantida pelas estruturas que isolam o calor corporal, tais como os pelos e a espessa camada de gordura subcutânea, que é extremamente desenvolvida em animais que vivem sob o frio intenso. A gente tem vários tipos de animais que vivem no Ártico e eles precisam ter essa camada maior dessa gordura, né, para se proteger do frio intenso. Então, nós temos aí, ó, a parte da endoderme, da hipoderme, e nós temos a camada de gordura subcutânea, que subcutânea quer dizer que fica entre os tecidos, certo? Então, é necessário que a gente tenha essa questão de tanto do pelo como dessa camada de gordura para que a gente possa se proteger e os animais que sobrevivem em áreas mais frias se protejam também. Então, nós temos aí, ó, a pele, tá, obesa, que é a quantidade maior de gordura. Nós temos, olha só, o tamanho, tá, a diferença. Nós temos uma pele, olha só, isso tudo é gordura, tá? A pele normal, ó, que é bem pouquinho a questão de gordura. Porém, nós temos os dois adipócitos, ó, com gordura, mas sendo que um tem elevação muito maior do que a outra, certo? Mamíferos, continuando aqui uma origem evolutiva, falando já da questão da evolução. Os mamíferos vão derivar de uma linha, gente, de répteis diferentes da que originou os répteis atuais, as aves e os dinossauros. Olha só, nós temos os tetrápodes, né, que vai fazer a parte dos anfíbios. Deixa eu... Aí, galera, voltando aí, ó, a classe dos mamíferos, né, a origem evolutiva, como a gente já estava falando. Nós temos os tetrápodes, nós temos aí a classe dos amniotas, né? Nós temos os reptílios, os sáurias e os leptossauria, tá? Então, nós vemos aí que nós temos a parte
está bem evolutivo em relação aos lagartos e serpentes, né? Nós temos todas essas evoluções ligadas à classe dos mamíferos, tá, gente? Olha só. A questão da parte amniota. Representações hipotéticas do mamífero ancestral. Olha só. Certo? Diferença. Na origem evolutiva, os mamíferos derivam de uma linhagem de répteis diferentes da que originou os répteis atuais, as aves e os dinossauros. Dessa linhagem ancestral, uma enorme radiação adaptativa teve início ao resultado da grande biodiversidade observada na classe dos mamíferos. Olha que massa! Nós temos um ancestral comum aqui. Eita, deixa eu voltar. Nós temos um ancestral comum aqui, e desse ancestral ele vai originar todos os mamíferos, certo? A foca, a marmota, a topeira, a baleia, leão marinho, castor, lobo. Sim, gente, a baleia é um mamífero, tá? O maior mamífero do mundo. Olha só, o mussarinho, o pigmeu, o menor mamífero terrestre. Tá vendo? Bem pequititinho ele. Olha lá, nossa baleia azul, que ela atinge comprimento de 33 metros e pode ter a massa de até 130 toneladas. Olha só a diferença. Um ônibus tem 12 metros de diferença, a comparação aí entre um ônibus e a nossa baleia. Tá? Então, deixa eu dar uma voltada aqui, só enquanto tá para finalizar com vocês a questão dos golfinhos, né, a baleia. Por serem mamíferos, eles apresentam respiração pulmonar, né, e devem constantemente realizar a hematose a partir do oxigênio presente na atmosfera. Então, tal fato obriga eles e a muitos outros animais aquáticos dotados de respiração pulmonar a subirem constantemente a uma superfície. Então, nós vimos que os mamíferos têm pelos, os mamíferos têm pelos e glândulas mamárias, não é isso? Vemos a parte da locomoção, que os mamíferos apresentam formas variadas de locomoção, e há mamíferos ainda que andam como seres humanos e voam como os morcegos, que saltam como os coelhos e ainda nadam como a lontra, os golfinhos e a baleia. Deixa eu botar aqui nessa parte que fica legal. Aí nós vamos ver a questão da reprodução dos mamíferos, certo? Nos mamíferos, a fertilização vai ser interna, tá? Na grande maioria das espécies dos mamíferos, o embrião se desenvolve no interior de uma bolsa de líquido dentro do organismo. No caso, o organismo materno, do qual recebe gás carbônico, gás oxigênio e nutrientes através de um órgão denominado placenta, que é formado por células da mãe e células do embrião. Aí agora sim vem a questão. O gás carbônico que vai ser produzido pelo embrião e as substâncias excretadas por ele são transferidas para o sangue, certo? O sangue materno através da placenta. Esses animais dessas espécies são chamados de mamíferos placentários. Já nos mamíferos marsupiais, como o canguru, os filhotes nascem antes de estarem completamente desenvolvidos. Logo após o nascimento, os filhotes de canguru agarram-se aos pelos da mãe e se locomovem até o interior de uma bolsa de pele que ela tem dentro do abdômen. O marsupial dentro da qual ficam os mamíferos da fêmea. Lá ficam protegidos os filhotes que completam o seu desenvolvimento e são nutridos pelo o leite materno, certo? Então, há espécies também de marsupiais nas quais a fêmea não possui o marsúpio. Nesse caso, o filhote completa o seu desenvolvimento sobre o ventre da mãe. Tá, galera? Então, uma das partes mais importantes também é a questão da sua reprodução. Beleza? Então, vamos passar agora para as aves.
As aves. A gente observa vários tipos de aves, entre outras, estão até em extinção, né? Então, nós temos aí várias ordens, tá? Da Neocti, que vai incluir um miríade de ordens sendo mais comuns. Olha só, nós temos a ordem dos ciconiformes, que são as cegonhas, as garças e outras afins. A ordem do passeriformes, que são os pássaros, que vão incluir as aves canoras. Nós temos a ordem do anseriformes, que vão ser os patos, os cisnes, também os afins. E a ordem dos galiformes, que vão ser as galinhas, as codornas, os mutus e os afins. Temos aí a outra ordem dos falconiformes, como o próprio nome já diz, né? São os falcões, os urubus. Os trigiformes são as corujas, minhas amadas corujas. A ordem dos peciformes são os tucanos, os pica-paus. Ordem do apodiforme são que vão ser beija-flores. Ordem do psittaciformes, araras, papagaios e os afins. A ordem do esfesniformes são os pinguins. E a ordem dos gruiformes, que vão ser as siriemas e as saracuras. A morfologia desse táxon vai refletir nas adaptações para o voo, mesmo nas espécies que secundariamente não voam. Galera, a partir de agora, quando vocês observarem esse SPP, vai significar espécie, tá? Vocês vão ver isso bem mais pra frente, certo? Então, as aves vão possuir membros anteriores modificados, chamados de asas, penas, ossos pneumáticos e bico córneo. Olha lá, as galinhas, pombos, pardais, beija-flores e patos são exemplos de aves, como a gente já havia dito. São animais vertebrados, tá? Que respiram por pulmões, têm bico e apresentam o corpo coberto por penas. Assim como os répteis, os anfíbios, as aves são dotadas de 4 membros em seu corpo. No entanto, nas aves, diferentemente dos répteis e anfíbios, os 2 membros anteriores se apresentam na forma de asas, certo? Como a gente já havia dito, né, os vertebrados vão incluir os peixes, os anfíbios, os répteis. Aí vai ser, para a gente terminar a conclusão, aves e os mamíferos, tá? Então, nesses 2 capítulos anteriores que a gente estudou, os peixes, os anfíbios e os répteis, a gente vai finalizar esse nosso estudo com dos vertebrados, né, com as aves e os mamíferos. E os grupos que apresentam essa característica comum, né, a capacidade de manter temperatura corporal, a razoavelmente constante, mesmo que a temperatura do ambiente ela varie, certo? Reprodução das aves, tá, galera? As aves, elas vão se reproduzir por meio de ovos, né? Ela também vai ter a ausência de bexiga urinária, sacos aéreos, ela vai ter fusão das clavículas formando a fúcula, que é o osso da sorte que chama, prolongamento do externo, né, que é a quilha da querena, exceto nas aves paleognatas, tá? As penas das aves são chamadas de remiges. As penas da região posterior, da pequena cauda, são chamadas de rectrizes. Essas penas chamadas de penas de contorno são as responsáveis pelo voo, ou seja, a seção e a parte que vai manter o planar do voo das aves. Olha só, as remiges, certo? Delas, são essas que ficam bem nessa região. As menores, essa aqui já tem a função rectrizes, tá vendo? A conformação do bico está diretamente relacionada ao hábito da sua alimentação, tá, galera? Olha só. A gente tem aí um pelicano, né, que tem um bico em forma de rede, onde ele coloca o alimento e fica aqui dentro, ó. E ele fecha
faz uma tampinha no cesto, na rede. O flamingo, né, que eles comem microcrustáceos, é a parte da dieta deles. O bico em forma de um filtro. O beija-flor, né, nectívoro, o próprio nome já diz, se alimenta pelo néctar. O bico em forma de um canudo. A coruja, carnívora, né, o bico em forma de um alicate, coisa mais linda. A vasta maioria das espécies de aves é diurna, e a visão e a audição são sentidos, e tem os sentidos bem aguçados, são os sentidos aguçados dessa espécie. Em algumas espécies que nidificam em colônias, o olfato também é bem apurado. A questão da vocalização das aves é o produto de um órgão exclusivo, conhecido como siringe. A siringe é constituída de anéis cartilaginosos que sustentam a traqueia e os brônquios, modificados com músculo, circundando essas partes da musculatura da traqueia e dos brônquios. Quanto mais músculo houver, mais elaborado vai ser o canto. Tá? O sistema digestório das aves é composto por esôfago, papo, estômago glandular, que é chamado de proventrículo, moela, intestino delgado, intestino grosso e cloaca. A respiração é realizada com fluxo de ar nos pulmões no sentido único devido à presença dos sacos aéreos, que ocupam uma porção considerável da região interna dorsal do organismo dessas aves. Como consequência, tem um enorme aumento, 9 vezes, no volume do ar existente no sistema respiratório. A maior eficiência de trocas gasosas, possibilitando as aves a respirar em grandes altitudes e dissipar o calor gerado das atividades musculares durante o voo. Então, olha só, galera, a gente tem aí o saco cervical, a traqueia, o bronco, o saco aéreo torácico anterior, o saco aéreo torácico posterior e o saco aéreo abdominal, tá? E aqui nós estamos finalizando com a parte das aves, certo? E a parte dos mamíferos. Então, galera, a gente tem várias espécies de mamíferos que também está sendo uma grande ameaça, né? Estão passando por ameaça de extinção. E o ser humano é um dos pontos que faz com que isso esteja acontecendo, né? Então, eles estão sendo atropelados, eletrocutados, atacados por cães, animais silvestres, né? E isso faz com que a gente tenha uma perda dessas espécies, tá? Então, seria muito interessante que a gente começasse a ter mais cuidado em questão da preservação dessas espécies, certo? E no início do nosso capítulo, na página 161, tem em destaque: o ser humano é a grande ameaça, com certeza, a grande ameaça em relação às aves e os mamíferos da parte de extinção. Então, vocês vão fazer um exercício relacionado à grande extinção e ameaça de aves e mamíferos, certo? Onde vocês vão colocar nessa pesquisa de vocês espécies estão em extinção das aves e dos mamíferos, certo? Pode ser 2 ou 3 espécies, tá bom? Nossa aula fica por aqui e nós vamos, na próxima semana, começar com mais um novo capítulo. Beleza, galera? Então, bom final de semana e aproveitem para descansar.